Amigo vascaíno, a sensação que tomou conta da torcida nestas últimas horas foi aquela mistura de alívio e exaustão, porque todo mundo sabe o quanto essa reta final do campeonato foi sofrida. O Vasco da Gama está garantido na primeira divisão, mas não pela força do futebol apresentado nas últimas rodadas. Na verdade, o time se segurou muito mais pelos tropeços dos rivais do que pelo próprio desempenho, que despencou justamente quando não podia. Mesmo assim, essa confirmação na série principal permite que o clube finalmente vire a chave e pense com clareza em 2026, já que o planejamento estava paralisado pela sombra constante do rebaixamento. Agora, pelo menos, existe um ponto de partida definido e uma temporada inteira para reconstruir o que ficou evidente que precisa ser reconstruído. A verdade é que os últimos 7 jogos foram um filme repetido de tudo aquilo que o torcedor não aguenta mais ver. Foram 6 derrotas em 7 partidas. Uma queda brusca e inexplicável de rendimento que fez o time despencar na tabela e entrar novamente naquela espiral de nervosismo que marcou tantos anos recentes. A comparação com a tabela só deixa esse cenário ainda mais absurdo. Basta observar que o São Paulo, com 51 pontos, ocupa aquela faixa de classificação que o Vasco sonhava alcançar. E olha o que significa. Se, em vez de 6 derrotas, o time tivesse conquistado 3 vitórias nessa sequência, algo totalmente possível com o elenco que tem, o Vasco estaria lá em cima, brigando por vaga na Copa Libertadores. Essa margem pequena expõe exatamente o que faltou: consistência, entrega e responsabilidade em momentos decisivos. E entre todas essas partidas que ficaram para trás, uma delas se transformou na verdadeira virada de chave emocional da temporada. O duelo contra o Internacional em São Januário, na sexta-feira, acabou se tornando a partida mais importante do ano para o clube. Foi ali que o time respirou. Foi ali que o Vasco evitou entrar num buraco que talvez fosse impossível de sair. Se tivesse perdido aquele jogo, estaria hoje com 42 pontos, ocupando a zona de rebaixamento, enquanto o Internacional estaria com 44 e totalmente fora do risco. Essa simples mudança de resultado teria alterado absolutamente tudo. A rodada teria começado com pânico, com a obrigação de ir à Arena MRV e vencer o Atlético para sobreviver. A temporada inteira poderia ter ruído ali, numa única noite. Essa consciência deixa claro o tamanho da responsabilidade que o elenco carrega pelos erros repetidos que cometeu. E quando se olha para dentro do elenco, fica impossível encontrar respostas na diretoria. Não tem como apontar o dedo para a gestão dessa vez. O clube manteve salários em dia, deu estrutura, recuperou o ambiente no CT, investiu num elenco que, no papel, é o melhor plantel vascaíno dos últimos 10 anos. Goleiro confiável, zagueiro de seleção, laterais que se destacam, garotos talentosos surgindo, jogadores de renome internacional chegando para somar. As condições estavam ali. Por isso essa frustração não recai sobre a presidência, nem sobre a comissão direta da gestão. Ela recai sobre os jogadores que simplesmente deixaram o ritmo cair de forma inexplicável numa fase decisiva. Não existe justificativa plausível para essa curva descendente tão profunda. O mais preocupante de tudo é perceber que há peças que hoje parecem completamente desconectadas do espírito competitivo que o clube precisa. Alguns nomes que fazem parte desse grupo não demonstraram poder de reação, não mostraram mentalidade vencedora e acabaram contribuindo para que esse ambiente interno ficasse cada vez mais pesado. E isso simplesmente não pode se repetir na próxima temporada.
A reformulação não só é necessária, como é inevitável. O Vasco precisa iniciar 2026 com uma mentalidade renovada, com jogadores comprometidos e com uma espinha dorsal confiável. Há talento, há estrutura, há investimento, mas falta competitividade de verdade. Alguns atletas perderam espaço emocional com a torcida e até dentro do próprio elenco. E isso precisa ser resolvido com coragem, com uma limpeza clara para que o ambiente volte a ser saudável. E olhando para esse cenário que se forma, a chegada de 2026 precisa ser encarada com a seriedade que não se teve em outras temporadas. Existe uma base forte, há nomes que se destacaram de forma positiva, mas há muito espaço para mudanças. O diretor executivo tem mostrado evolução no mercado e deve ganhar ainda mais autonomia na próxima janela. As movimentações feitas no meio da temporada mostram que o caminho das contratações sul-americanas é um mercado que pode ser bem explorado, diferente do que foi feito em anos anteriores. Jogadores como Andrés Gomes e Carlos Cuesta chegaram de forma convincente, trazendo qualidade e experiência. E esse tipo de perfil precisa continuar sendo procurado, especialmente agora que o clube observa o mercado colombiano com mais atenção. Dentro dessa observação surge o nome de Maurício Gonzalez, atacante colombiano de 21 anos. Um canhoto de movimentação interessante, com velocidade e características que chamaram a atenção do setor de análise do clube. Ele vive sua primeira temporada em um gigante do futebol colombiano, com números sólidos que despertaram o interesse de muita gente. Representantes do Vasco estão indo ao país para acompanhar o jogador de perto, entender melhor seu estilo e avaliar se ele pode ser uma peça útil no processo de reforço para o ano que vem. Não há negociação, não há pressa, mas existe monitoramento e isso já indica um ponto importante. O Vasco está ativo no mercado e está planejando 2026 com antecedência. Esse tipo de movimento inteligente é fundamental para corrigir erros do passado. O diretor executivo tem histórico de garimpar talentos dentro da América do Sul, conhece o perfil dos jogadores, tem equipe de scout alinhada com esse tipo de busca e agora tem a oportunidade de aplicar tudo isso no ambiente vascaíno com mais tranquilidade. O futebol sul-americano sempre foi um terreno fértil para clubes que sabem procurar. E o Vasco parece finalmente entender como explorar esse espaço. Jogadores jovens, com potencial de evolução e capacidade de impacto imediato, são exatamente o tipo de peça que pode transformar o elenco num grupo mais competitivo e focado. A permanência na Série A também permite olhar para a última rodada com menos desespero, mas ainda com responsabilidade. O time disputa a vaga na Copa Sul-Americana e não pode vacilar. Um empate já garante a presença do clube no torneio internacional, que pode servir como uma segurança caso a Copa do Brasil não traga o resultado que o torcedor tanto deseja. Ainda assim, o foco agora é administrar o elenco, preservar jogadores para o duelo mais importante do fim da temporada e, ao mesmo tempo, evitar um tropeço desnecessário que complique o cenário. É um momento delicado, mas administrável. Amigo vascaíno, quando a gente pensa nessa reta final de temporada, é impossível não sentir que duas realidades completamente diferentes se cruzaram no mesmo momento. De um lado, o Vasco lutando para respirar, tentando se segurar na primeira divisão depois de semanas turbulentas. Do outro, o rival vivendo um dos períodos mais vitoriosos da sua história recente, conquistando títulos importantes em sequência.
É como se o cenário tivesse sido desenhado para colocar o torcedor do Vasco diante de um espelho incômodo, mostrando o quanto ainda é preciso caminhar para que o clube volte a ser protagonista no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Esse contraste machuca, incomoda, e é justamente por isso que o torcedor exige tanto, cobra tanto e não aceita mais explicações vazias. O Vasco precisa acordar para a nova realidade do futebol moderno e, ao mesmo tempo, reencontrar sua essência histórica, aquela que fez do clube um gigante. Essa cobrança não nasce da impaciência, ela nasce do amor. Um amor que é testado, pressionado, esticado, mas que não se rompe. E justamente porque a torcida segue firme, mesmo nos piores momentos, o elenco precisa corresponder de uma vez por todas. Não dá para repetir a apatia mostrada nos últimos dias. Não dá para aceitar falta de foco, falta de entrega e falta de intensidade em partidas decisivas. A torcida fez a sua parte em São Januário, fez no Maracanã, fez em todos os cantos do país. Agora é a vez dos jogadores, é a vez da comissão técnica, é a vez do planejamento ser mais profissional, mais detalhado e mais corajoso do que nunca. 2026 precisa ser encarado como o ano em que o Vasco passa a olhar para frente com convicção, deixando para trás a rotina de viver apenas correndo de crise em crise. E isso começa com inteligência na hora de montar o elenco. A reformulação não pode ser feita com improvisos. Ela precisa ser guiada por análise, por leitura de mercado e por jogadores que realmente levantem o nível competitivo da equipe. O torcedor já percebeu que alguns nomes atuais não têm mais ambiente, não conseguem entregar aquilo que se espera e carregam um desgaste que contamina o grupo. Manter peças que não correspondem é insistir numa receita que sempre termina em dor de cabeça. O elenco precisa ser reposicionado, reconstruído em torno de jogadores que provoquem impacto imediato e que entendam a responsabilidade de vestir a camisa cruz-maltina. Não dá para iniciar mais uma temporada apostando na sorte. É preciso estratégia de verdade. E quando se fala em estratégia, o trabalho no mercado sul-americano se tornou uma das principais apostas da diretoria. A chegada recente de jogadores como Cuesta e Andrés Gomes já mostrou que existe qualidade disponível no continente. Basta observar com cuidado e ter ousadia na hora de contratar. É um caminho que precisa ser valorizado, especialmente agora que o clube está virando sua atenção para nomes jovens, promissores e com potencial de revenda futura. Esse perfil de atleta não apenas fortalece o time tecnicamente, como também ajuda no equilíbrio financeiro, algo essencial para o projeto que o Vasco pretende construir nos próximos anos. É o futebol moderno exigindo inteligência e visão de longo prazo. É dentro desse contexto que surge o interesse no atacante colombiano Maurício Gonzalez, um jogador jovem, canhoto, rápido e com personalidade em campo. Sua primeira temporada em um gigante do futebol colombiano chamou muita atenção, não apenas pelos gols e assistências, mas pela forma como cresceu num ambiente de pressão e competição. Para um atleta de apenas 21 anos, isso diz muito. E justamente por isso, representantes do Vasco estão indo ao país para avaliá-lo de perto. Não é negociação. Não é proposta, é observação, é estudo, é entendimento de perfil. É assim que um clube se posiciona para contratar de forma assertiva, sem afobação e sem erros que se repetem por falta de análise. Esse movimento já mostra uma mudança no modo como o Vasco vem atuando no mercado, buscando jogadores com potencial e não apenas nomes de impacto midiático.
O diretor executivo tem papel fundamental nessa mudança. Ele tem experiência, conhece o mercado, sabe analisar comportamento de atleta e possui uma equipe de scout acostumada a olhar para o futebol sul-americano sem preconceitos. Em muitos momentos do passado, o Vasco negligenciou esse mercado, deixando passar oportunidades que outros clubes aproveitaram com maestria. Agora, o cenário é outro. Janelas recentes mostraram que quando o clube decide agir com ousadia e planejamento, consegue trazer jogadores capazes de mudar o nível de competitividade do elenco. É esse modelo que precisa ser mantido e ampliado para 2026, principalmente porque o clube terá a chance de iniciar o ano com planejamento completo, sem o peso da luta contra o rebaixamento atrapalhando decisões. Enquanto esse planejamento de bastidores acontece, o time ainda precisa entrar em campo na última rodada com um mínimo de responsabilidade. A vaga na Copa Sul-Americana não está garantida e o jogo contra o Atlético, mesmo com elenco alternativo, exige foco. Um empate basta para assegurar presença no torneio continental, que pode ser crucial caso o clube não conquiste a Copa do Brasil. É importante lembrar que o torcedor está cansado de promessas vazias. Ele quer ver profissionalismo, mesmo quando o campeonato já parece decidido. A postura nesse último jogo será um reflexo direto da mentalidade com que o Vasco pretende entrar em 2026. Se o time encarar a partida com seriedade, mostra que aprendeu com os erros. Se entrar desligado, repete a mesma postura que quase colocou o clube em risco novamente. Além disso, esse jogo serve como termômetro para entender quais jogadores realmente têm condições de permanecer no elenco na próxima temporada. Quem mostrar comprometimento, foco e entrega nessa reta final pode ganhar espaço na reformulação que virá. Quem repetir a apatia dos últimos jogos provavelmente não fará parte do novo ciclo. É um momento decisivo, mesmo que muita gente não perceba. Futebol não é apenas técnica, futebol é atitude, futebol é postura. E isso precisa ficar muito claro para quem estiver em campo representando as cores do Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A movimentação nos bastidores de São Januário ganhou um tom ainda mais quente após surgir o rumor de que Gerson, atualmente no Zenit, teria pedido liberação antecipada para negociar diretamente com o Vasco. A informação, que circula como um sussurro insistente entre representantes, dirigentes e insiders do mercado, já começou a sacudir os corredores do futebol brasileiro. Embora ninguém confirme oficialmente, a história ganhou força suficiente para deixar a torcida vascaína em estado de euforia e desconfiança ao mesmo tempo. A suposta solicitação de Gerson teria sido feita de maneira discreta, mas com firmeza, indicando que o meio-campista estaria de fato interessado em ouvir o projeto Cruz Maltino. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele enxerga no Vasco um ambiente de reconstrução ambiciosa, com espaço e protagonismo que poderiam recolocá-lo no centro das atenções do futebol nacional. Os rumores apontam, inclusive, para conversas iniciais sobre papel tático, adaptação e até projeção de carreira, mas tudo ainda em tom especulativo, como manda um bom burburinho de mercado. Do lado vascaíno, o silêncio é absoluto, daqueles que dizem tudo sem pronunciar palavra. A diretoria evita negar para não fechar portas e evita confirmar para não inflamar negociações que ainda podem se arrastar. Internamente, comenta-se que a chegada de um jogador do calibre de Gerson seria tratada como uma oportunidade única.
capaz de reposicionar o clube em patamar competitivo mais elevado. Enquanto isso, a torcida observa cada movimento como se fosse uma pista nova. Redes sociais fervem, grupos fechados trocam informações de dentro e de fora, e qualquer gesto nas contas oficiais dos envolvidos vira combustível para teorias. Se o rumor vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. Mas uma coisa já é certa: a colina vive dias de expectativa, e o nome de Gerson ecoa como um trovão pronto para mudar o clima no futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.